Os países, as grandes empresas estão a exigir aos trabalhadores a vacinação completa para poderem regressar aos escritórios. É o caso da Google, por exemplo, e em Portugal. Devem ou não as empresas exigir a vacinação dos colaboradores? É o que vamos esclarecer agora com Helena Tape Barroso, advogada e especialista em proteção de dados. Muito boa noite, doutora. Seja Olá. Muito bem-vinda. Como olha para esta possibilidade, em termos de direitos dos trabalhadores, as empresas podem proibir que os funcionários regressem ao local de trabalho se não tiverem a vacinação completa? Eu acho que neste momento e no quadro legal que temos, não parece que isso seja admissível. E não parece que isso seja admissível por, enfim, dois ou três aspectos diferentes que podemos ver. Em primeiro lugar, isso é uma exigência, enfim, a vacinação não é obrigatória neste momento, portanto, é uma recomendação, não é obrigatória. Não está na legislação sobre segurança e saúde no trabalho, isso não está previsto, não é exigido, e nós no Código de Trabalho temos um princípio, uma regra que nos estabelece, ou que estabelece que, para além das situações previstas na legislação de saúde no trabalho, o empregador não pode exigir ao trabalhador e ao candidato a emprego, como condição, quer para permanência no trabalho, quer até para contratação, portanto isto não é só limitado aos trabalhadores, a realização ou apresentação de testes ou exames. Claro que aqui não estamos a falar de testes ou exames, estamos a falar de vacinação. Isso só é possível em que caso? Isso só é possível quando isso seja necessário, e aqui poderíamos dizer, mas será que não é esse o caso? Quando isso seja necessário ou que tenha como finalidade a proteção e a segurança dos trabalhadores e terceiros, ou quando haja exigências particulares da própria função que justifiquem aquele exame, aquela medida médica. Nesses casos, é exigível ao empregador que justifique por escrito o porquê. Isto é, digamos, aquilo que nós encontramos no Código de Trabalho. Mas, naturalmente, pedir esta informação, exigir esta informação, é também tratar dados pessoais. E é tratar dados pessoais que são dados, que são categorias especiais de dados, são dados sensíveis. E também para isto nós temos uma regulamentação bastante limitativa naquilo que é a possibilidade de tratar estes dados. E mesmo as exceções em que isto está previsto, ou seja, coloca-se aqui em causa também questões da violação do princípio da igualdade e até mesmo da proteção de dados. Eu acho que o aspecto da proteção de dados põe-se, sim, porque no fundo não existe, necessitaríamos ter um quadro legal específico que habilitasse essa recolha, e penso que neste momento não temos. O tema da igualdade e da discriminação é um outro tema que também se pode juntar a isto, mas que também, à medida que se vai generalizando e universalizando o acesso e a possibilidade de vacinação, vai-se também reduzindo o risco da discriminação, porque ele é sobretudo um risco, numa primeira fase, relacionado com isso não estar acessível imediatamente ou em determinado timing a todos, não é? A partir de determinada altura, quando isso se começa a universalizar e a deixar de estar tão limitado, já tem mais a ver com a opção, digamos assim, da não vacinação. Portanto, eu penso que há aspectos do direito de trabalho e aspectos da proteção de dados que neste momento não permitem, não parece que haja um quadro que permita à empresa determinar essa obrigatoriedade como condição para o regresso dos trabalhadores aos locais de trabalho. Neste momento o próprio teletrabalho já não é obrigatório, é apenas recomendado e, portanto, parece-me que não. Depois penso que há aspectos interessantes que podemos ver até nesta resolução do Conselho de Ministros que temos, sobre as situações em que já está prevista a apresentação do certificado de vacinação, das quais também podemos extrapolar alguns aspectos sobre o tema do trabalhador. Este certificado de vacinação, nós podemos também avançar para essa exigência à semelhança do que acontece lá fora? Bom, eu acho que para isso acontecer teríamos de ter medidas legislativas, não é? Ou seja, parece-me que com a legislação que temos, no quadro legislativo que temos, não é admissível que uma empresa imponha isso como condição para a entrada no local de trabalho. O funcionário não pode ser impedido de entrar? Nesse sentido, não, exatamente. Parece-me que não. No entanto, na última resolução do Conselho de Ministros, há algumas modificações que tenham sido feitas que abram aqui
a porta às exceções no futuro, ou uma adaptação daquilo que está a ser feito noutros países? Eu acho que é interessante ver, parece-me que o que existe neste momento na resolução do Conselho de Ministros aponta no sentido precisamente desta conclusão que eu referi. Vamos ver. Podemos pegar num exemplo que é o exemplo dos estabelecimentos hoteleiros. Atualmente, a resolução do Conselho de Ministros prevê que os clientes, para acederem ao estabelecimento hoteleiro, no momento do check-in, devem ou apresentar o certificado digital ou um teste negativo. Depois estão regulamentados os testes negativos, as regras. Isso está previsto para clientes. E, curiosamente, é engraçado verificar que não só está previsto para clientes, como depois se estabelece também, se excepciona também a situação dos trabalhadores, porque, de facto, nós temos a previsão, os clientes têm que apresentar certificado digital ou teste negativo, e depois temos, na mesma resolução, uma indicação de que a exigência da apresentação do teste com o resultado negativo, não se diz nada sobre o certificado, mas, no fundo, o teste com o resultado negativo só tem que ser apresentado na falta de apresentação de um certificado digital. E a resolução diz a exigência da apresentação de teste com resultado negativo é dispensada aos trabalhadores ou aos prestadores de serviços ou de bens que assegurem o funcionamento dos estabelecimentos. Portanto, a própria resolução do Conselho de Ministros, talvez uma preocupação de clarificar, não só disse isto é para clientes acederem, como depois também teve o cuidado de dizer os trabalhadores estão dispensados. Isto acontece aqui, como acontece, por exemplo, no caso dos restaurantes, enfim, naqueles horários em que os estabelecimentos de restauração. E faz sentido que assim seja, que haja essa diferenciação? Bom, vamos ver, em termos jurídicos, eu acho que isso tem muito mais a ver com opções realmente de saúde pública do que propriamente, para mim é difícil ajuizar se isso faz sentido ou não é? Numa lógica Agora, parece-me que, de facto, no quadro atual, isso não é admissível. Mas visto que se trata de uma questão de saúde pública, como disse, e até mesmo de empresas privadas, porque, por exemplo, isto está a acontecer na Google a nível dos Estados Unidos, não sabemos depois como é que será com as outras sedes nos outros países ou a nível de Portugal, o que é que poderá ser feito aqui? Pois, eu penso que aquilo que essas multinacionais estão a fazer, que no fundo têm presenças em várias jurisdições, eu penso que eles de facto comunicaram isso para os Estados Unidos e também, enfim, encontrei algumas indicações de que depois para os diferentes países e para as diferentes jurisdições teriam sempre também em conta aquilo que é o enquadramento legal ou a situação específica de cada jurisdição, de cada país. Aquilo que eu penso que também temos visto em Portugal até agora, na generalidade dos casos, são empresas a dizer que recomendam, mas não estão a exigir. Estas multinacionais, vamos ver, digamos assim, como é que vão abordar isso depois nas diferentes jurisdições. Parece-me que o que vão fazer é isto, é ajustar um bocadinho à realidade e, portanto, em alguns casos, eventualmente não o exigir, recomendar, mas não o exigir ao ponto de depois impedir o acesso, não é? Se isso não for a opção exibido. Que nós temos então é continuar a sensibilizar e a incentivar e nunca a tornar uma obrigatoriedade. No quadro atual, não havendo obrigatoriedade de vacinação e não estando isso regulado, como por exemplo temos isso regulado para a testagem, temos isso regulado para a medição de temperatura, não é? É possível que venhamos a ter isso regulado para a vacinação, não é? Mas neste momento, de facto, não temos. Agora, há uma coisa curiosa quando nós vamos ver a regulamentação, no fundo, que permite, por exemplo, o controle de acesso com medição de temperatura aí a todos os trabalhadores, ou que permite, por exemplo, a exigência de testagem aí a trabalhadores. Há vários casos que estão previstos na resolução. Uma delas é trabalhadores que prestem trabalho em estabelecimentos com 150 ou mais trabalhadores. Por exemplo, uma das situações em que a testagem pode ser exigida. Mas também aí a própria legislação diz que não pode, em regra, ser conservada a informação sobre isso. Ou seja, verifica-se, pode de facto ser vedado o acesso se não for exibido um teste negativo, mas não depois conservada a informação
por referência àquele trabalhador ou àquela pessoa, salvo se tiver havido uma autorização específica, um consentimento específico dessa pessoa. E há empresas que já tenham manifestado algumas dúvidas relativamente a essas questões e até mesmo à proteção de dados e até onde é que podem ter acesso àquilo que o seu funcionário está a fazer, mesmo que continue em teletrabalho? Não, há seguramente, e há também, de facto, multinacionais que estão efetivamente a procurar ver nas diferentes jurisdições qual é que é o enquadramento, se isso pode ser exigido, se isso não pode ser exigido, precisamente para definirem as políticas nas diferentes jurisdições. Isso não há dúvida nenhuma que estão atentos e que estão digamos, a seguir isso, muitas delas, eventualmente pretendendo implementar essa regra, mas, claro, ajustando àquilo também que é cada país. E que ajustes é que Portugal poderia necessitar se optasse por uma solução idêntica a esta? Tornasse aqui alguma obrigatoriedade? Vamos ver, eu penso que se estabelecesse uma determinada obrigatoriedade que podia ser universal ou parcial, por exemplo, limitada a certos setores, como eu penso que é o que está a acontecer em França, aí, no fundo, precisávamos de ter legislação de enquadramento que previsse essa obrigatoriedade e depois, por outro lado, que incluísse também normas de proteção e de garantia à própria, digamos, privacidade das pessoas, relativamente depois àquilo que se faz com esta informação, à conservação desta informação, da mesma forma que isso está a ser feito relativamente à testagem e também ao registro da temperatura corporal. Doutora Helena Barroso, boa noite e obrigada pela sua presença e pelas suas explicações. Muito obrigada. Edição da noite.